Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom podermos estar juntos em mais um domingo, em mais uma escola dominical. Dando sequência aos nossos estudos, hoje nós vamos entrar no livro de Samuel. Samuel, embora esteja na nossa Bíblia como 1 Samuel e 2 Samuel, ele é uma narrativa só, que nos traz os fatos que aconteceram num período ali, no 1 Samuel, de mais ou menos 150 anos que se passou da história do povo de Israel. O livro de Samuel, ele não se pode afirmar ao certo que foi escrito por Samuel, por Abiatar, por Natã, por Gade, mas se tem essa teoria de que foram esses que escreveram, mas não é certo. Então, é só a título de informação para nós sabermos. Samuel foi uma figura muito importante para o povo de Israel, e é isso que traz o livro. Samuel, ele vai marcar o final da época dos juízes. Ele vai ser o último juiz. E aqui nós vamos ver, então, Samuel ocupando 3 ofícios: juiz, profeta e sacerdote. Vamos ver também sobre Saul, como ele se desenvolveu sendo uma pessoa egoísta, desobediente e obstinado, né, para o mal. E vamos ver sobre Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Lembrando aqui que o contexto ainda é, como eu disse, do período dos juízes. Se vocês lembram, quando a gente viu lá o que acontecia, lembram o ciclo do pecado, onde o povo se afastava de Deus e, como castigo, os outros povos vinham e oprimiam o povo de Israel. O povo clamava a Deus, Deus levantava o juiz em momentos específicos, e esse juiz ele libertava o povo dessa opressão, dava vitória na batalha contra o inimigo. E havia paz durante o tempo que o juiz reinava. Estava ali, na verdade, liderando o povo. E aqui Samuel não. Samuel, ele é muito importante a figura dele, porque ele vai, como eu disse, encerrar essa história. Ele vai conduzir o povo a uma renovação. Esse ciclo do pecado vai se encerrar. Samuel vai fazer com que o povo fique unificado e se volte para adorar somente ao Senhor. Então, veja que importância que tem Samuel como sendo o último juiz. E por que eu digo o último juiz? Aqui nós vamos ver também outro fato importante. Desde que o povo foi liberto do Egito com Moisés, é Deus que governa. Lembram daquela palavra também que a gente viu em outras aulas? Era um governo teocrático, Deus no centro, Deus governa. E aqui eles vão passar desse governo teocrático de Deus para um governo onde eles vão pedir um rei, o início da monarquia em Israel. E o rei é uma figura o quê? É uma figura humana, é um homem que governa. Então é importante nós lembrarmos, anotarmos bem esse fato. Nós vamos ver aqui ao longo do livro. Lembrando, então, todo esse contexto, nós vamos começar a falar sobre Samuel. Nós dividimos o livro, mais ou menos para a gente ter uma base, em 3 partes, do capítulo 1 ao capítulo 8, que vai falar sobre o nascimento e o início do ministério de Samuel, como juiz, profeta e sacerdote. Do capítulo 15 ao 31, vamos ver Samuel e Saul, a ascensão de Saul, mas também o declínio de Saul, liderando o povo de Israel. E do capítulo 15 ao 31, nós vamos ainda continuar vendo, né, Saul destituído, Deus rompe de ter escolhido ele para liderar o povo,
e começa a preparar Davi, a ascensão de Davi ao trono, como o rei escolhido segundo o coração de Deus. Porque Saul, nós vamos ver ao longo dos estudos, ele foi o rei segundo o coração dos homens, ok? Dando sequência aqui, nós vamos começar lá no capítulo 1, no capítulo 2, com o nascimento de Samuel. Não vou ler tudo, porque vocês sabem que é vocês que têm que ler na íntegra. Aqui a gente só vai falar os pontos principais, ok? Então, seguindo, como é a história do nascimento de Samuel? Lembram que o nome da mãe dele era Ana e o seu pai era Eucana. E todo o povo de Israel ia pelo menos uma vez por ano, em alguma daquelas ocasiões específicas que Deus fez separar lá nas leis em Levítico, para agradecer no templo. Aqui o templo estava em Siló. Então a família de Eucana e Ana iam uma vez por ano levar os sacrifícios e agradecer ao Senhor. E em uma dessas idas, Ana estava muito triste porque não podia ter filhos. Então ela orou, se derramou perante o Senhor, pedindo que a desse um filho. Eli, que era o sacerdote que cuidava do templo em Siló, chegou perto de Ana porque achou que ela estivesse embriagada. Mas, no entanto, ela disse que não, que só estava suplicando ao Senhor por um filho. Eli então abençoou Ana, ela voltou para sua casa e tempos depois ela teve Samuel. Deus abençoou ela porque ele tinha uma proposta grande para a vida de Samuel, que é o que a gente já frisou ali. Nós vamos repetir. Ele vai ser a figura que vai, depois de Moisés, liderar o povo a se voltar a Deus e a terminar com esse ciclo do pecado. E vai fazer a transição para a monarquia, ok? Vamos ler ali no capítulo 1, os versículos 26 a 28. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então, o que a gente vê aqui? Ana, ela não só orou pedindo a Deus que desse um filho, mas ela fez um voto, ela fez uma promessa que se Deus desse o filho para ela entregaria ele, consagraria ele ao Senhor. E é o que ela faz aqui, onde a gente acabou de ler. Ela foi levar Samuel depois que ele já era um pouco grande, lógico, você não vai levar um bebezinho, ele já estava um pouco crescido, mas mesmo assim ele era pequeno. Para onde? Para a casa do Senhor, que era em Siló. E o sacerdote que cuidava era Eli. Então vamos prestar atenção nos nomes para nós não se confundirmos, ok? Então aqui fala que Ana cumpriu o que ela prometeu. Ela entregou Samuel e Samuel cresceu, então, desde pequeno até a sua mocidade, aprendendo com Eli os cuidados que deveria ter com o culto, com a adoração do Senhor, sobre as leis. Mas também Samuel tinha o exemplo errado, o exemplo negativo, porque os filhos de Eli, Ofine e Finéias, não obedeciam mais à lei do Senhor. Isso a gente vai ver ali mais para frente. Eles já estavam corrompendo o serviço sacerdotal, porque como a gente viu, todo aquele ciclo do pecado, ele abalou toda a nação e ele influenciou o culto, influenciou os sacerdotes. E eles já estavam se desviando, desviados das leis de Deus, desviados da santidade, como tinham que se apresentar ao Senhor, Ofine e Finés. Então Samuel tinha os dois exemplos. O exemplo positivo que ele ensinava para ele, que ele aprendia,
e o exemplo negativo. E Samuel sempre estava firme, ele se manteve espiritualmente firme em seguir e obedecer às leis do Senhor. Então, de criança à mocidade de Samuel, ele passou todo esse período aprendendo. Vamos ler ali no capítulo 2, do 18 ao 21, que fala: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, aqui está o que a gente acabou de falar. Ele foi levado criança, pequenininho, e aqui ele já estava jovem, né? Na sua mocidade, ele já estava maior. E ele crescia no Senhor, que foi o que eu falei, obedecendo e cumprindo a palavra, sendo firme, não se deixando levar e nem influenciar pelos exemplos negativos, certo? Aqui agora a gente vai, antes de seguir, a gente vai lembrar algumas coisas. Primeiro ali com Ana. A gente falou que ela orou pedindo um filho. Deus ouve nossas orações? Sim, todas elas, assim como ele ouviu a Diana. Ele responde às nossas orações? Sim, ele responde. Mas aqui é que tá. Sempre Deus vai dar o que a gente pede? A nossa resposta sempre vai ser o sim? Certo, nem sempre. Porque Deus sabe o que é melhor pra gente. Né? Já diz que enganoso é o coração do homem. Só Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e ele já tem tudo preparado, o caminho para cada um de nós seguir. Então nós temos que lembrar, nós devemos orar, devemos pedir, mas devemos aceitar e agradecer o que Deus dá para nós. Tudo que Deus nos dá é dele e nós temos também que aprender a cuidar com zelo e dedicação de tudo o que temos, certo? E aqui, a gente vê que Samuel estava crescendo na palavra. E o que significa crescer na palavra, crescer diante do Senhor? É o que a gente fala, é estudar, é orar, é manter a mente com as coisas de Deus voltados para Cristo. É isso que Samuel fazia. Tendo os exemplos negativos, mesmo assim ele não se deixava influenciar, porque ele estava andando firme com Deus e com a palavra, certo? Então, importante lembrarmos isso para nossa vida hoje, ok? Seguindo então agora, vimos que Samuel já estava aprendendo o ofício de sacerdote, porque ele estava com Eli, que era o sacerdote, lá em Siló, onde estava o templo, ok? E o que ficava lá guardado? A Arca da Aliança. Muito bem. Então vamos lembrar, né? A Arca da Aliança significava o quê? Muito bem, a presença de Deus no meio do povo de Israel. Então, Samuel já estava aprendendo os ofícios de sacerdote. E aconteceu que, ali no capítulo 3, vai falar que Deus fala com Samuel. Essa história é bem famosa, a gente também não vai ler inteira, porque muitos já vão lembrar e depois vocês vão ler. Nós só vamos fazer aqui a leitura do versículo 10. Então vamos lá, Samuel 3, o versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Então aqui é o final, a metade da história, que Samuel
estava escutando essa voz, Samuel, Samuel, e ele achava que era Eli, então ele foi algumas vezes e ele falou: Não sou eu, não sou eu. E na última vez ele falou: É o Senhor que quer falar com você. Responde que é para o Senhor dizer que você vai ouvir. E foi o que a gente acabou de ler aqui. Fala que o teu servo ouve. E esse chamamento aqui de Deus falar com Samuel é importante porque inicia para Samuel o ofício dele como profeta, ok? Então vamos lembrar, ele já estava ali aprendendo a ser, né, as tarefas do sacerdote. Agora Deus fala com ele, iniciando o ofício de profeta. E o que Deus falou com ele? O que Deus falou com Samuel? Deus falou sobre Eli, sobre o juízo que viria sobre a casa de Eli, que foi o que a gente comentou, que os filhos dele, Ofni e Finés, estavam pervertendo os sacrifícios, estavam tomando do Senhor as partes que eram destinadas a Deus. E vocês lembram que tinha a parte da gordura, o animal era dividido em várias partes. Os levitas sim tinham direito, mas era as partes específicas. E eles não, eles estavam pegando o que era de Deus para eles. Então, assim, eles estavam profanando o sacrifício. E vocês vão lembrar, depois vocês vão consultar lá, está lá em Levítico, capítulo 7, do 29 ao 34. Bem certinho o que era cada parte e como era. E o que eles estavam fazendo de errado, que é o que eu acabei de falar. Eles estavam tomando do Senhor e as coisas do Senhor é sempre o melhor. Nós temos que sempre ofertar para Deus o melhor. E também eles estavam se apresentando totalmente sem santidade, sem reverência, sem zelo, porque vocês lembram que tinham os utensílios certos a serem usados. E você tinha que se apresentar o sacerdote puro na presença do Senhor. E eles não faziam isso, eles estavam, né, utilizando o que tivesse ali na mão para fazer os sacrifícios, usando coisas que eram estranhas ao que foi determinado por Deus lá em Levítico. Então vocês podem voltar e lembrar o que a gente viu, que a gente estudou sobre essas partes, que a gente falava sobre o sacrifício, ok? E o que Deus falou para Samuel? Que o juízo viria e já estaria chegando e toda a casa de Eli seria destituída do serviço de servir a Deus. Não iria sobrar ninguém da linhagem dele, certo? E no outro dia, desculpa, no outro dia, foi perguntar para Samuel o que Deus falou para ele. E Samuel contou. Vamos ler lá no capítulo 3, do 18 ao 21. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse: É, e disse Eli: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. De todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como o profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto, por sua palavra, o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então foi o que a gente acabou de ver, né? O ministério profético de Samuel começou com esse chamado dele, de Deus falando que iria trazer o juízo à casa de Eli. E ele concordou, porque ele não conseguiu disciplinar os filhos dele. Ele sabia que eles faziam coisa errada e mesmo assim ele não conseguiu. Ele não conseguiu fazer com que seus filhos lhe obedecessem. E ele deixava os filhos fazerem coisas erradas. E isso a gente sabe que é muito errado. Por isso aqui ele fala, né, que o Senhor traga o juízo. Porque ele, como conhecedor das leis, saberia que a disciplina de Deus viria sobre eles. Certo? Continuando aqui, a gente vai ver
o que foi o castigo, o juízo para a casa de Eli? Foi morte e tragédia. Porque o que aconteceu? Lá no capítulo 4, vocês vão ver o subtítulo que diz: Os filisteus vencem os israelitas. E é isso que acontece, começa aqui. Vocês lembram que sempre antes de sair a batalha, qualquer luta, o que deveria ser feito? Deveria ser consultado a Deus. Quem, que tribo ia, quem era que ia, se era para ir naquele momento ou não. E o que o povo fez aqui? Os filisteus estavam vindo, eles se apavoraram e saíram correndo para lutar contra os filisteus. E eles perderam. E nessa fuga deles, eles recuaram e eles pensaram: não, mas olha, nós não levamos a arca conosco. Então vamos buscar a arca da aliança, que daí nós vamos vencer os filisteus. E foi isso que eles fizeram. E Ofni e Finéias, como sacerdote, eles sabiam que eles deveriam consultar a Deus e já não foi consultado. E o que eles fizeram? Pegaram a arca e levaram para a batalha novamente. E lá eles morreram. E além disso, a arca da aliança foi tomada pelos filisteus e foi levada para o templo de Dagon, que é são vários ídolos que os outros povos tinham. Então a casa de Dagon é onde tinha a estátua e eles colocaram a arca da aliança lá, no território dos filisteus, e Israel estava sem a arca. E veio um correndo lá da guerra, da batalha, e contou para Eli: Eli, Eli, teus filhos morreram, Ofni e Finéias são mortos. E a arca da aliança foi tomada pelos filisteus. Eli, que já era velho, já quase não enxergava direito, tomou um susto com a notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E a nora dele, que estava do lado, que era esposa de Finéias, estava grávida. Com o impacto da notícia, ela começou as dores de parto e teve o neném ali. E ela chamou esse menino de uma expressão que diz assim: foi-se a glória de Israel. Vamos ver por quê? Vamos ler ali no 4, o 21 e o 22. Mas chamou ao menino Icabó, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. E por que é importante a gente pensar aqui, nessa expressão, foi-se a glória de Israel? Ela mesmo fala, porque foi tomada a arca, e a arca significa o quê? Que a gente falou, a presença de Deus. Israel agora era um povo que, para eles estavam sem Deus. A arca sendo retirada do meio deles, a presença de Deus não estava mais com eles. Então eles estavam perdidos. Então, e ela também morreu. Ela não sobreviveu. Como a gente disse, ninguém da família mais ali, o juízo veio durante a família de Eli. Ela teve a criança e morreu também, certo? A gente vai parar, então, hoje aqui, nesse pedaço em que a arca foi levada para a casa de Dagon, lá com os filisteus. Por quê? Porque agora a gente vai fazer uma atividade juntos. Na verdade, a gente vai lembrar os ofícios de Samuel, porque hoje nós estamos focados um pouco mais na figura de Samuel, para a gente entender por que ele foi esse personagem importante no povo de Israel. Então, Samuel, ele teve o ofício de juiz, porque com a morte de Eli e seus filhos, ele assumiu
ele começou a liderar o povo, a julgar o povo de Israel como sacerdote. É o que nós vamos ver para frente agora, certo? E ele vai reconduzir, como eu falei, o povo a se voltar para Deus e abandonar os ídolos e obedecer às leis novamente, certo? Então, nós vamos esse ofício de juiz. Então, como juiz, Samuel liderou o povo. Como profeta, ele trazia as mensagens que o profeta faz, traz a mensagem de Deus ao povo, certo? E como sacerdote, além de fazer adoração a Deus e ser responsável pelo culto, o sacerdote também intercede pelo povo. E é o que Samuel, como todo sacerdote, vai fazer. Ele vai orar a Deus pedindo pelo povo. Toda vez que o povo comete pecado, toda vez que o povo está desobedecendo, o sacerdote vai lá e intercede através da oração a Deus, certo? Só que esses 3 ofícios de Samuel, eles apontam para alguém maior. E quem é esse alguém maior? Lembra que a gente fala sempre das relações do Antigo Testamento com o Novo. Sim, esse alguém maior é Jesus. Jesus, ele não nos lidera, ele é o nosso rei. Aqui a gente falou que Samuel foi juiz, mas Jesus é o nosso rei. Ele é o grande rei. Ele é coroado de glória e honra sobre todas as coisas. Jesus como profeta. Jesus é o maior de todos os profetas, porque ele não veio só trazer a mensagem. Ele é o próprio Deus, o dono e a própria mensagem. E Jesus como sacerdote. Jesus foi o sumo sacerdote perfeito, que realizou o sacrifício perfeito. Certo? Então, vamos lembrar. Eu vou deixar aqui para vocês agora, se vocês precisarem, vocês pausam o vídeo ou voltam depois. Jesus no ofício, né? Jesus como rei, como profeta e como sacerdote, que eu acabei de explicar, vocês vão ter que relacionar 3 referências a isso. Eu vou dar as 3 e vocês vão ler lá no Novo Testamento e vão ver quais se encaixam no sacerdote, no profeta e no rei, ok? A primeira referência é Hebreus 1, do 1 ao 4. A segunda referência é Hebreus 2, do 5 ao 9. E a terceira referência é Hebreus 4, versículo 14. Então, vocês vão ler e depois vocês vão relacionar. Anotem no caderno. Depois, quem puder já me manda. Quem não puder, deixa anotado junto com as outras tarefas, atividades que a gente vai ver na volta, quando nós nos encontrarmos fisicamente, todos juntos na igreja, ok? Só que não terminou ainda. Nós vamos apurar aqui, porque nosso tempo é curto. Nós vamos falar então agora sobre o nosso papel, como cumprindo essas funções hoje, nossa aplicação prática na nossa vida. Nós temos nosso papel na sociedade deve ser qual? Apontar para Cristo, glorificarmos ao Senhor em tudo o que fazemos. Como profeta, nós não devemos fazer que nem algumas pessoas falam: nossa, eu sonhei com você, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Isso é errado, isso não existe. Nós já temos o que nos foi revelado e é disso que nós temos que falar. E o que é que nos foi revelado e que nós temos que falar? É sobre a Bíblia, a palavra de Deus. É disso que nós temos que proclamar, a Bíblia, certo? E como sacerdote, nós devemos prestar o culto, prestar adoração, mas interceder. Quando a gente ora, não devemos orar só pelas coisas que a gente quer, que a gente agradece. Nós temos que orar pelos outros. E os outros também não são só as pessoas da igreja, só quem eu gosto. São todas as outras pessoas que também não conhecem a Jesus e que precisam conhecer a mensagem de Cristo, certo? Então, pensando nisso, em como nós hoje temos que influenciar o meio em que vivemos,
seja onde a gente estiver, na escola, seja num passeio, seja em alguma situação que aconteça. Nós temos que influenciar com as nossas atitudes. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma lista de algumas atitudes práticas que vocês podem fazer a título, que nem eu falei, como exemplo, como orar, como proclamar a Bíblia. Então, vocês vão listar algumas dessas atitudes. Pode anotar, que nem eu falei, pode me mandar ou deixar só registrado no caderno, certo? Então, hoje é isso, pessoal. Nós vimos sobre Samuel, desde o seu nascimento até o início do seu ministério, como sacerdote, como profeta e como juiz do povo de Israel, ok? Nós nos vemos semana que vem, continuando, ok? Então, uma boa semana para vocês e até domingo que vem.